Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o cirurgião bucomaxilofacial Dr. Aldo Mairink. Aldo, é um prazer tê-lo aqui no programa e podemos conversar sobre um assunto que não é divulgado, né, tanto assim na mídia. Exato, Luciano. Eu gostaria de agradecer o convite de mais uma vez estar aqui, porque afinal de contas já tem algum tempo que eu tive aqui. É um grande prazer recebê-lo. A gente agradece aí. E nesse período nós tivemos algumas atividades novas que entrou aí no nossa grade de oferta de serviços, vamos dizer assim, né? Certo. Inclusive nesse período também eu recebi o título aí de odontologia hospitalar, porque afinal de contas são mais de 30 anos trabalhando dentro do hospital, né? E bem merecido, né, Aldo? A gente Parabéns. agradece aí pelo Conselho Regional ter nos otorgado, né? E atualmente eu estou na coordenação do Serviço de Odontologia Hospitalar da Santa Casa, né? Que nós temos uma abrangência grande de atender vários pacientes da cidade e da região também, né? Aldo, como está o estágio atual dos implantes? Bom, Luciano, nós fazemos implantes há mais ou menos 25 anos, né? E nós pegamos uma evolução grande, certo? Hoje em dia nós podemos dizer que ele facilitou não só o acesso para o paciente de ter um custo acessível para todos, mas também em relação às técnicas utilizadas. Facilitou no que eu quero dizer assim, no modo de como se fazer o implante, né? Certo. Hoje em dia os implantes eles já têm uma forma assim de um parafuso mesmo, porém essa forma faz com que ele facilite a integração óssea, ou seja, ele trava melhor no osso. E muitas das vezes o tempo de osteointegração foi diminuído. Aquilo que era para 3, 4 meses, hoje você pode com 30 dias, 2 meses. Ou seja, vai evoluindo, né? Exato. E foi uma evolução natural, porque a tecnologia médica aí está aí para ajudar a população de uma maneira geral, né? Você disse agora, há 25 anos que você faz implante. Exato. É isso? Exato. Então, nesses 25 anos, você deve ter visto muita coisa, né? A evolução, acompanhou a evolução dos implantes, sim, né, Aldo? Sim. Junto com a evolução dos implantes, veio a evolução dos biomateriais, que nós usamos aí corriqueiramente, né? Que alguns anos atrás eram difíceis, eram caros, eram importados, e hoje nós já temos aí materiais nacionais de excelente qualidade, né? Um tratamento desse, Aldo, demora muito tempo. Quanto tempo demora? Bom, houve essa evolução grande nesses 25 anos porque nós diminuímos muito o tempo em relação à confecção do implante. Então, hoje em dia, eu diria que de 2, 3 meses já é um tempo mais do que suficiente para você já fazer a prótese, porque os implantes hoje, eles se tornaram autorrosqueantes, significando o quê? Dizer que ele trava melhor no osso, né? E isso aí através de um preparo melhor da superfície do implante, sofrendo alguns tipos de jateamento, que fez com que melhorasse e diminuísse esse tempo em relação à confecção da prótese. Porque afinal de contas, por que se coloca o implante? Para futuramente ter uma prótese, ter um dente lá, substituindo as próteses antigas convencionais. Ou seja, a famosa dentadura, né? Exato, exato. Aldo, contraindicação existe? As contraindicações hoje em dia são muito relativas. É claro que se alguma contraindicação seria sistêmica, alguma doença óssea sistêmica, certo? E algumas relativas locais, por exemplo, assim, se o paciente apresenta uma má higienização, até que ele volte aquilo de se ter uma higienização melhor, certo? Possa fazer o implante. Mas elas diminuíram bastante em relação a esse tempo também aí de 20, 25 anos atrás, né? Por exemplo, eu já ouvi comentário de pessoas que fumam, não pode fazer implante. É correto isso? Não, de certa maneira ela procede, porém nós temos, hoje em dia, já fizemos nesses 25 anos em vários fumantes. O mais importante do fumante é que ele mantenha uma boa higienização, certo? É claro que aqueles fumantes inverterados, que fumam 2, 3 maços por dia, esses aí tem que abrir o olho não só em relação ao implante, mas Exatamente. em relação à própria saúde, de uma maneira geral. A própria saúde, né, Aldo? Exato. Aldo, quais os tipos de implantes que existem nessas cirurgias? Hoje em dia nós temos assim, os implantes, eles, vamos dizer assim, Luciano, eles saíram da boca, tá? O que eu quero dizer? Que alguns anos atrás as pessoas pediam
olhos, orelhas, nariz em função de cânceres ou se não de traumas. E essas reconstituições eram feitas através de óculos e a pessoa, obviamente, se tirasse o óculos, tiraria a orelha ou o nariz. Então, hoje em dia, a chamada prótese bucomaxilofacial evoluiu bastante, que se usa os implantes para segurar e reconstituir partes perdidas, aí, como eu citei, nariz, olho, órbita e também orelhas, né? Puxa, então realmente é um trabalho muito bonito, é um trabalho, digamos assim, artesanal. Sim, né? sim, Porque que tem que se você ter vai também esculpir aí. o rosto da pessoa. Exatamente, né? Exato. Aldo, falando em implante e em relação ao enxerto, por exemplo, pessoa que tem pouquíssima massa óssea, como que você faz? Tem enxerto de osso? Como que é? Sim, nós temos vários tipos de origens desses enxertos que também eles evoluíram bastante com os implantes, né? E nós temos desde os enxertos de ossos liofilizados, que é um processo que desidrata o osso, e ele após, no momento de ser usado, ele vai ser reidratado. E é interessante que não precisa de refrigeração. Outro detalhe em relação, nós temos acesso aos bancos de ossos que desenvolveram nesses períodos, né? Temos aqui um próximo da nossa região, na qual nós temos os ossos de doadores humanos. Então nós podemos tanto pegar ele de uma forma granulada ou de uma forma de bloco, dependendo da necessidade do caso, e eles são transportados de uma maneira toda segura e evidentemente que dentro da legalidade. Você sabe bem que não se permite comercialização de órgãos ou partes de órgãos aqui no Brasil. Tá? Então, o paciente que vai receber esse tipo de enxerto, ele tem que assinar o documento, estar ciente que aquilo só vai ser usado nele, e ele tem todo o rastreamento, é uma coisa muito bem feita, vamos dizer assim. E dá um resultado muito bom, porque ao longo dos anos aí, a pessoa pode ter perdido massa óssea, por função de trauma, extrair o dente precocemente, e chega a alguma parte da hora da vida que quer reconstituir e colocar o que há de melhor hoje em dia em termos de reconstituição. Então, os enxertos estão aí para atender essa faixa de coisa boa, ainda bem que existe. Exatamente. Né? Doutor Aldo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje o nosso convidado, cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Aldo. Aldo, as cirurgias de terceiros molares, elas são muito complexas? Bom, Luciano, elas também evoluíram bastante nesse período aí, nesses meus 30 anos aí de profissão. No começo nós tínhamos assim, uma limitação em termos de material, tá? E hoje em dia, com a evolução também de várias técnicas, elas passaram a ser assim, mais tranquilas de serem feitas. Só lembrando que o terceiro molar inferior é um dente que se encontra em involução na espécie humana. Daqui a não sei quantas gerações ele não vai existir. Olha só. Tanto que se encontra várias pessoas, ou adolescentes que nos procuram mais, que falta um, ou dois, ou até três, ou até alguns que não se encontra mais os 4 terceiros molares, sejam superiores e inferiores. Mas é uma cirurgia que hoje em dia ela passou a ser mais tranquila, obviamente, se respeitando várias condições da técnica operatória, né? Aldo, tem uma idade ideal para a remoção dos terceiros molares? Sim, eu diria que na adolescência, em função da recuperação melhor do paciente, né? Evidentemente que nós fazemos aí em todas as fases da pessoa, da vida da pessoa, melhor dizendo. É claro que se você deixar para mais tarde, aí com seus 30, 40, 50 anos, que eu já removi terceiro molar de gente de 80 anos, tá? Nossa. É porque era uma fase que a pessoa não se fazia radiografia panorâmica, perdia-se os dentes precocemente e o paciente ia nos procurar com dentadura e falou, mas tem um dente nascendo? Eu falei, tem realmente um dente nascendo aqui, né? Que coisa. Nossa, mas aí explica para a pessoa, né? E realmente pelo fato da pessoa já estar com a sua idade avançada, o osso bem mais calcificado, a facilidade de ter infecção é maior,
e a recuperação também é mais lenta. Então eu diria aí que seria na adolescência a fase ideal para se fazer essas cirurgias. Exato. E a idade ideal para os implantes? Bom, os implantes nós temos que determinar o final do crescimento ósseo, tá? Lembrando aí que a menina geralmente para mais cedo, o rapaz demora um pouquinho mais, mas se tiver dúvida nós fazemos uma análise óssea, né? E eu diria que hoje em dia, mesmo na infância, é possível fazer implantes provisórios, é bom deixar bem claro, tá? Para evitar aqueles aparelhos que são às vezes incômodos, as crianças não usam. Certo? Dificilmente. Exato. Né? Então, se houve uma perda aí em função de algum trauma, pode ser feito os implantes, lembrando aos pais que eles deverão ser trocados, melhor dizendo, na fase adulta. Aldo, existe uma relação de um implante para um dente? Não, Luciano, diria que não, porque hoje em dia, se nós pensarmos 32 dentes, 32 implantes, não é isso não. Normalmente a pessoa que é desdentada total, superior e inferior, em média nós fazemos 6 implantes superiores, 5 inferiores, ou até menos, dependendo do caso, dependendo da condição da boca, o tamanho da boca da pessoa, que dá para perfeitamente fazer uma prótese fixa ou removível, dependendo do caso, é claro. Cada caso é um caso, né, Aldo? E uma pessoa que tem vontade de fazer um implante, Aldo, como que ela deve proceder? O que ela deve fazer, a primeira coisa? Primeira coisa, ela deve fazer uma radiografia, certo? E o profissional vai analisar quais locais seriam os propícios para se fazer implante. Evidentemente que hoje nós já temos acesso a vários serviços que fazem as tomografias odontológicas, e se for o caso de se ter assim pouca quantidade e qualidade óssea, aí faz a tomografia e aí sim podemos proceder ou ver, melhor dizendo, a necessidade de se fazer um enxerto antes de se fazer o implante ou se fazer um implante junto com o enxerto. Aldo, tem uma cirurgia que está muito em moda, hoje a gente ouve falar muito, que é a bichectomia. Você pode explicar para os nossos telespectadores? Sim, apesar desse nome um pouco diferente, né? Esse nome de bichectomia vem da bola gordurosa de Bichat, que foi descoberta pelo anatomista francês, né? Daí o nome decorrente dele, se não me engano, por volta de 1800 e alguma coisa, né? E a bola gordurosa de Bichat é uma bola que nós temos na face e ela é basicamente só usada na infância quando fazemos a sucção do leite materno. Certo. Né? E basta lembrar, se a gente lembrar de uma criança, vai ver que ela tem a facezinha bem arredondada. Certo. Basicamente ali é o tamanho da bola de Bichat que está ali. E ao desenvolver a pessoa crescendo, evidentemente que aquela gordura ela não sai, porque ela não é uma gordura de acúmulo, ela é uma gordura constitucional de uso, vamos dizer assim. Só que ela é usada somente na infância. E quando a pessoa entra na fase adulta, ela praticamente perde a função. E apesar de muita gente achar que é um tipo de cirurgia nova, mas nos Estados Unidos é feita há mais de 30 anos, né? E muitas das vezes ela tem, assim, vamos dizer, duas indicações. Uma que seria estética, para formar aquele triângulo da beleza. Para afinar um pouco o rosto, né? As mulheres gostam do chamado efeito blush, pegar a maçã do rosto e ficar bem acentuado. E a indicação terapêutica é para aquelas pessoas que mordem muito a bochecha, certo? Vão fazendo feridas, que como há uma redução, e me desculpe os termos técnicos aqui, mas ele fica dentro dos músculos aqui, o masseter e o bucinador. Lógico. E praticamente diminuindo-se esse espaço, faz-se com que a pessoa não morda mais as bochechas, não cause trauma nela própria. E o tipo de anestesia geral, local, que tipo de anestesia? Não, é uma cirurgia que ela é relativamente tranquila, feita em ambiente ambulatorial, ou seja, sob anestesia local. Puxa, certo? Que bom. Duração mínima aí de 30 a 40 minutos, claro, dependendo aí da experiência, né, do profissional. E é uma cirurgia que a gente fala para o paciente quando faz, para a observação do resultado chega com os meses, por volta de 2 a 3 meses, quando a pessoa vai ver o resultado. Porque se mexe basicamente em tecido mole da face, então face é muito vascularizada, existe uma tendência de inchar e de imediato não se aparecer o resultado final. Que isso eu praticamente deixo bem claro para as minhas pacientes aí, que seria por volta de 3 meses. E se eu notou que eu falei minhas pacientes, por quê? Porque se eu pegar aí de cada 4, 3 são mulheres. Hoje em dia os homens, você sabe, inclusive, tá muito vaidoso, falando né,
como você citou agora, o triângulo. Então, assim, em termos de estética e rejuvenescente, sim, ajuda muito, ajuda né? bastante. Porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, o triângulo é o contrário, né? Exato, ao contrário, ele muda, ele sai disso daqui para baixo, né? Ele fica assim, que seria o triângulo da beleza, e na velhice ele e a bichectomia ajuda, né? Exato, Essa exato. parte. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Nosso convidado, Dr. Aldo Mairink. Aldo, vamos falar um pouquinho de higienização, né, com a oral. O que você diz? O que você recomenda? Bom, Luciano, a higienização oral hoje em dia, nós evoluímos aí, começamos com as escovas, as pastas, os fios dentais e os antissépticos bucais. Certo. Então eu diria que uma boa higienização oral tem que ser com esse conjunto, certo? Porque se nós pegarmos 1 ml de saliva, eu vou ter 10 elevado a 8 milhões de micro-organismos. Tem trabalhos que citam e fazem até comparação de uma referência até americana, que eles falam o seguinte, que na sua boca agora tem a mesma quantidade de micro-organismos de pessoas no mundo. Mais de 7 bilhões, vamos dizer então, assim. higienização oral aí é fundamental. É fundamental mesmo. Eu, há uns anos atrás, eu fazia algumas palestras em empresas e falava muito, fazia a pergunta para o pessoal, o que vocês acham? O que é mais sujo? O vaso sanitário da sua casa ou a sua boca? As pessoas ficavam em dúvida. Era um baque, mas a sua boca é muito mais suja que o vaso sanitário da sua casa. Né? Que coisa, hein, Aldo? Olha Exato. só. E às vezes muita gente deixa de lado, negligencia essa parte e faz com que se desenvolva várias infecções a partir da boca. Infecções graves, né? Exatamente, porque ali na boca não é só bactérias, é fungo e vírus também. Então, se eu tiver algum problema odontológico, desde uma infecção dentária, uma infecção do periodonto gengival, certo? Algumas cirurgias, eu posso fazer com que isso se desenvolva uma infecção severa. E citando aqui alguns casos, como nós estamos no hospital direto, tá? Pessoas que tiveram infecções que inclusive poderiam levar a óbito. Sim, com certeza. Infecções que levam à perda do tecido, porque necrosa, o tecido morre nessa região. Tá? Então nós temos que ter bastante cuidado. Prevenção, você sabe muito bem, é uma palavra-chave em toda a área médica. Prevenção e a prevenção da ideal. boca, o responsável é você mesmo, você que está nos assistindo aí. Porque você não quer que aquilo aconteça. Porque às vezes a pessoa não tem noção Exatamente. do que pode vir. Inclusive não dela só tiver boa local, higienização. né, mas como associada a outras patologias, tipo uma endocardite bacteriana, alguma coisa assim. Porque né? se pensar bem que se as artérias forem estradas naturais dentro do corpo, a bactéria vai viajar e vai pegar órgãos nobres do nosso corpo. Aldo, como que está o serviço de odontologia hospitalar da Santa Casa? Luciano, felizmente vai muito bem. Lá nós somos em 4 profissionais, eu, doutor Aloysio na cirurgia bucomaxilofacial, a doutora Eliane e o doutor Enio no atendimento a pacientes de portadores de necessidades especiais. Então nós temos um serviço de emergência, nós atendemos esses casos que eu citei de infecção e os casos de trauma de face também, e um serviço muito importante para a cidade, para a região também, que é o atendimento odontológico àquele portador de necessidade especial. São pacientes que têm síndrome de Down, autistas. E esse atendimento é feito na própria Santa Casa? Na própria Santa Casa, certo? É um convênio que há entre o Governo do Estado, Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa. Aldo, tem tido muitos casos de infecções orais recentemente? Sim, infelizmente nós até há pouco tivemos uma reunião com os serviços que encaminham para o nosso hospital para fazermos uma normatização e também vamos conversar com os odontólogos da cidade para, não diria melhorar, mas ter mais cuidado em relação a esse tipo de infecção. Porque a Santa Casa aqui é a ponta final do atendimento, vamos dizer assim. Certo. Tá? Então, o que se chega lá, muitas das vezes o paciente já fez uma via crucis de ter rodado alguns serviços, passado por alguns profissionais,
e aquela infecção foi evoluindo. Então, a cabo de uma semana, ela se tornou muito grave, comprometendo a saúde geral da pessoa. Aldo, falar em comprometer a saúde geral, quais os casos que podem levar a infecções orais severas? Eu diria que seria, como eu citei anteriormente, uma cirurgia de terceiro molar, é muito comum, alguns tratamentos de canal e algumas doenças da gengiva, do periodonto, né? Tudo que poderia ser evitado ali com a parte preventiva que eu falei anteriormente. Aldo, as correções de deformidades da face, como são feitas? Geralmente nós temos aquelas pessoas que apresentam assim os maxilares muito desenvolvidos, tanto o inferior ou o superior, e hoje em dia ela é feita de uma maneira bem mais segura, porque alguns anos atrás era feita com incisões na pele, e hoje em dia todas elas são intraorais, e lembrando bem... Sem cicatriz, né? Sem cicatriz, exato, porque a pessoa vai lá para reduzir o queixo, vamos dizer assim, e sai com 2 cicatrizes no rosto, né? E hoje em dia são todas feitas de uma maneira interna, dentro da boca, e é interessante fazer antes, ou acompanhamento, ou junto, a colocação do aparelho ortodôntico, tá? Porque muitas vezes as pessoas têm umas descompensações em função das diferenças dos maxilares, né? Doutor Aldo, como fazer para prevenir os cânceres de boca? Bom, Luciano, de uma maneira geral... está muito aí, inclusive na informação, imprensa, de uma maneira geral, de você evitar fumar, excesso de bebida alcoólica, e se eu chegar assim, especificamente na boca, vai mais do que nunca em cima da higienização, tá? Evitar próteses mal ajustadas, evitar feridas de boca, porque a própria pessoa pode, na própria casa, fazer um autoexame, que nós chamamos, observar se há feridas que não cicatrizam. E vai sentir alguma dorzinha também, exato, né? Alguns caroços ou algo parecido. Aí sim procurar o profissional para dar uma atenção especial aí e ver que se realmente possa ser um caso que seja ou não câncer, é claro. Importante, como você acabou de citar, procurando sempre um profissional especializado no assunto. Exato. Doutor, como são usados os lasers na odontologia? Luciano, nós temos basicamente 2 tipos de laser, o cirúrgico e o terapêutico, né? Certo. O cirúrgico ele ainda está um pouquinho fora da nossa realidade, na realidade brasileira, e os lasers terapêuticos nós os usamos mais corriqueiramente, porque esse já está dentro da nossa realidade, vamos dizer assim, né? Eles servem para, como diria eu, um remédio físico, porque todo mundo conhece o remédio químico que nós tomamos através dos pílulas e comprimidos e por aí vai. Então ele reduz aí edemas em cirurgias de face, reduz também a quantidade de dor e acelera o processo de cicatrização. E isso é muito bom, né? Exatamente. Doutor, infelizmente nós estamos chegando no finalzinho do programa, mas antes de encerrarmos eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite aí, Luciano. Eu que agradeço, Aldo. Fazer só um convite, dia 23 e 24 agora de março, nós teremos o 10º Congresso Nacional de Odontologia aqui em Poços de Caldas, e convidar os dentistas que estão nos ouvindo a nos prestigiar e vir ao nosso evento aqui, que será uma grande honra para nós aqui da cidade. Doutor, infelizmente, como disse agora há pouco, chegamos ao finalzinho do programa. Quero agradecer muito, que além de um excelente profissional, é amigo, né, há muitos anos. Aldo, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.